a juíza que julgou tudo, menos a própria vida. Meu nome é Helena. Já julguei assassinos, já julguei mentirosos, já julguei pessoas que destruíram a vida de outras por pura covardia. E nunca me julguei. Sou juíza, tenho 74 anos e passei 40 deles enxergando a verdade na vida de todo mundo e nenhuma no meu próprio espelho. Isso acaba hoje, porque se tem uma coisa que estar no final me ensinou, é que a única sentença que importa é a que você pronuncia contra si mesma. E a maioria das pessoas nunca tem coragem de pronunciá-la. Quero te falar de uma mulher chamada Isabel. Era advogada, 41 anos, brilhante, ambiciosa. Uma das mentes mais afiadas que passaram pela minha vara em 40 anos. A conheci num caso de guarda complexo em 2003. Fiquei observando ela trabalhar durante semanas. Preparação impecável, argumentação fechada, uma mente extraordinária. Um dia, depois de uma audiência, ela me alcançou no corredor. Me disse: "Doutora, eu te admiro muito. Quero chegar onde você chegou. Qual é o segredo?" E eu respondi com a mesma frieza com que tinha respondido tudo por 20 anos. Disse que o segredo era trabalho, disciplina, nunca baixar a guarda. Disse que os grandes profissionais não fazem as coisas pela metade, que a excelência exige sacrifício. Ela me olhou, assentiu e foi embora convencida. 2 anos depois, fiquei sabendo que Isabel tinha se divorciado. 4 anos depois, que os filhos estavam morando com o pai. 6 anos depois, que ela tinha tido um colapso nervoso. Nunca soube com certeza se teve alguma relação com o que eu disse, mas também nunca me absolvi disso, porque o que eu dei a ela naquele dia não foi sabedoria. Foi o mesmo erro que eu vinha cometendo há 20 anos, embrulhado no papel da autoridade. Agora mesmo, olhando para você, eu penso em Isabel. E me pergunto quantas pessoas estão repetindo esse mesmo erro porque alguém de terno e com título disse que era o caminho certo. Talvez você seja Isabel. Talvez você passe anos seguindo um mapa desenhado por alguém que também não sabia para onde estava indo. E o que mais me dói não é ter errado, é ter entregado o meu erro a quem me pediu orientação. É isso que acontece quando você confunde sucesso profissional com sabedoria de vida. Você começa a exportar o seu erro como se fosse um modelo, e as pessoas adotam, porque vem de alguém que chegou, sem nunca perguntar a que preço chegou. Vamos falar do que você acha que importa, sua carreira. Passei 40 anos acreditando que meu trabalho era meu legado, que as sentenças que proferi eram a medida da minha vida. E tecnicamente são, mas tem algo que ninguém te conta sobre construir uma carreira extraordinária. É viciante. Não o dinheiro, não o poder, não o reconhecimento. A sensação de que o que você faz importa, de que você é necessária, de que sem você algo não funciona. Essa sensação é uma droga limpa e legal que a sociedade não só permite, ela aplaude. E enquanto você está se injetando nela, ninguém te avisa do que está custando. Vou te contar uma coisa que nunca contei pra ninguém. Quando meu primeiro neto nasceu, minha filha não me ligou primeiro. Ligou pra sogra. Fiquei sabendo 2 horas depois. Não disse nada. Nem perguntei por quê. Porque lá no fundo eu sabia exatamente por quê. Ela não me ligou primeiro porque tinha aprendido desde pequena que eu era a última pessoa a procurar nos momentos que importavam. Que eu era para crises jurídicas e problemas que precisavam de argumentação. Mas não para o choro das 3 da manhã, não para o medo, não para a alegria que precisa ser compartilhada com alguém que esteja de verdade presente. Minha filha tinha aprendido a buscar calor em outros lugares, porque o meu era escasso. E o pior não é que isso aconteceu. O pior é quanto tempo levei para entender por quê. Quero falar da mentira que você está se contando. Eu sei qual é. Porque eu me contei durante décadas. A mentira de que ser forte e ser próxima são incompatíveis. A mentira de que para ser respeitada você precisa se blindar. A mentira de que mostrar que precisa de alguém te faz menos. É mentira. É uma mentira que a sociedade fabrica há séculos, especialmente para as mulheres que querem ocupar espaços de poder.
e muitas da gente engoliu inteira porque era o preço de entrada. Aprendi a me apagar a voz que tremia, apagar a dúvida, apagar tudo que soasse a emoção, porque no meu mundo sentir era perder. O problema é que quando você se apaga por tempo suficiente, esquece como voltar a acender. E um dia, você está sentada no sofá com um prêmio na estante e não sabe quem você é quando ninguém está olhando. Preciso que você ouça uma coisa importante. Frieza não é profissionalismo. Distância não é força. A armadura que você construiu para sobreviver em ambientes hostis pode ser exatamente o que está te impedindo de viver. E a diferença entre as duas coisas é muito difícil de enxergar de dentro. Eu não enxerguei por 30 anos. Meu marido tentou me dizer de muitas formas diferentes. Viver com você é como viver dentro de um julgamento do qual nunca sei o veredito. Disse isso depois de 10 anos juntos. Não respondi. Fiz uma anotação mental e arquivei a conversa como se fosse uma prova sem relevância. É isso que as pessoas que vivem demais na cabeça fazem. A gente cataloga a dor em vez de senti-la. Até a dor parar de vir, porque a pessoa que a trazia foi embora. Tem algo que fiz para o meu filho que nunca consegui esquecer. Ele tinha 12 anos. Começou a escrever contos, poemas. Me trazia as páginas com aquela mistura de orgulho e medo que as crianças têm quando mostram algo que realmente importa para elas. Tinha um caderno azul que ele preencheu inteiro em 1 ano. Me colocou na frente uma tarde. Disse que ia ler naquele fim de semana. Não li naquele fim de semana. Não li no seguinte. Um dia o caderno parou de aparecer. E ele parou de me trazer páginas. Sem briga, sem choro, nada. Ele simplesmente parou, e eu não percebi durante meses. Isso é a coisa de que mais me envergonho em toda a minha vida. Não que ele tenha parado de me mostrar, que eu não percebi. Prefiro ter cometido erros do que ter sido tão cega a ponto de não enxergá-los enquanto os cometia. Não existe advogado bom o suficiente para te tirar dessa. Deixa eu te dizer uma coisa sobre a carreira que você está construindo. Sua carreira não vai te amar de volta. Não vai segurar sua mão quando as coisas piorarem. Não vai ligar para saber como você está. Não vai estar lá quando o silêncio se tornar insuportável. Se você morrer amanhã, a vaga do seu cargo vai aparecer na internet antes do seu obituário. Seus clientes vão esquecer seu nome em 1 ano. Seus colegas vão reorganizar as agendas em 1 semana. E ninguém no seu velório vai se levantar para falar quantas horas extras você ficou no escritório. O que vão dizer é como você fez eles se sentirem. O que vão lembrar é se você apareceu quando precisavam de você. O que vão carregar consigo são os 5 minutos que você deu quando não tinha tempo, mas deu assim mesmo. Fui justa com 12.000 desconhecidos durante 40 anos. Lê de novo. 12.000 desconhecidos. Dei meu tempo, minha atenção, o benefício da dúvida. E para as pessoas que dormiam sob o mesmo teto que eu dei eficiência, dei organização, dei estabilidade financeira, dei tudo que dinheiro pode comprar. E retive a única coisa que não tem preço. A presença. Estar sem agenda, ficar sem motivo, ouvir sem ficar de olho no relógio. Fui mais justa com estranhos do que com os meus, e isso não aparece em nenhum processo. Mas é o caso mais importante que já julguei na minha vida. Esse é o legado real. Não o título, não o reconhecimento, não os anos de experiência no currículo, as pessoas que você transformou e os momentos em que você escolheu estar presente. Agora tenho 74 anos e finalmente aprendi a simplesmente estar. Sem agenda, sem papel, sem precisar que ninguém me aplauda. Meu neto de 5 anos não sabe que sou juíza. Para ele, sou a avó que senta no chão e brinca. A que ouve ele falar de dinossauros por 40 minutos sem olhar para o relógio. A que não tem pressa e tem algo naquele olhar dele que nenhum reconhecimento profissional jamais me deu. A sensação de que sou suficiente exatamente do jeito que sou. Não pelo que fiz, mas pelo que sou. Isso levei 70 anos para aprender. Você pode aprender antes,
mas precisa decidir agora, não amanhã, não quando a pressão diminuir, não quando finalmente chegar a promoção que justifica tudo. Agora, porque o trabalho sempre vai ter algo mais urgente para te oferecer. Sempre vai ter uma razão para ficar mais tempo. Sempre vai existir a desculpa perfeita. E seus filhos vão parar de te trazer o caderno azul sem nenhum aviso. Sem bips, sem alarmes, só silêncio. E quando você perceber, não vai ter mais caderno. Então aqui estão meus 3 veredictos. Não teoria, coisas concretas. 1. Para de confundir força com distância. Você pode ser implacável no trabalho e presente em casa. Você pode ser rigorosa profissionalmente e gentil emocionalmente. Você pode ocupar todos os espaços de poder que quiser e ainda ser a pessoa que ligam às 3 da manhã. Não são incompatíveis. O que é incompatível é acreditar que você pode construir os dois ao mesmo tempo sem escolher conscientemente fazer isso. Presença é uma decisão. Todo dia. 2. Repara no que para de aparecer. O caderno azul do meu filho, as ligações que nunca fiz, os jogos que nunca fui. Tudo isso aconteceu em silêncio, sem ninguém me avisar. Distância não sangra. É por isso que é tão perigosa. Presta atenção no que está desaparecendo quietinho ao seu redor. Os filhos que param de te contar coisas sem fazer cena. Os parceiros que param de te esperar sem arrumar briga. Os amigos que param de te convidar sem dar explicação. Quando algo para de aparecer, nem sempre significa que foi embora. Às vezes significa que aprendeu a viver sem você. E isso é muito pior do que uma briga, porque pelo menos na briga você ainda está presente. No silêncio você já foi. 3. Pronuncie o veredicto que você merece. Não o que o trabalho te dá. Não o que os troféus te dão. O seu próprio. Pergunta a si mesma quem você é quando ninguém está olhando. O que sobra quando você tira o título, o cargo e as conquistas? Se a resposta te assusta, esse é o sinal mais importante que você vai receber na vida. Não ignora. Age sobre ele, hoje. Não quando chegar o momento perfeito. Não quando a pressão diminuir. Não quando você terminar o projeto. Hoje. Porque Isabel não teve um amanhã para corrigir o que eu disse para ela, e eu não consegui desfazer décadas de ausência em alguns anos de aposentadoria. Mas você ainda está a tempo de escrever um veredicto diferente. Já proferi 12.000 sentenças, mas a mais importante proferi há 3 anos, sozinha, na frente do espelho, numa terça-feira de manhã. Sem toga, sem estrado, sem testemunhas. Me declarei culpada de ter me abandonado, culpada de ter sido mais justa com desconhecidos do que com as pessoas que dormiam sob o mesmo teto que eu, culpada de ter confundido durante décadas a excelência com a frieza. E depois de ler as acusações em voz alta, fiz algo que nunca tinha permitido que ninguém fizesse na minha sala sem provas suficientes. Me absolvi. Porque a isso também temos direito, a errar por muito tempo, a carregar com isso e depois soltar, sem precisar que mais ninguém assine a sentença. Isso também é justiça, a única que realmente importa. Antes de ir, te deixo com uma pergunta, não para mim, para você. Se amanhã você fosse convocada para o seu próprio julgamento, se você tivesse que sentar naquele banco e ouvir as pessoas que mais ama depor sobre como você viveu, como as tratou, se você apareceu quando precisavam de você, qual seria o veredicto? Não o que o trabalho pronuncia, não o que os prêmios pronunciam, não o das pessoas que te aplaudem de longe, o das pessoas que realmente te conhecem, as que dormem sob o seu teto, as que esperaram você chegar em casa, as que um dia pararam de esperar. Esse veredicto, você ainda pode mudar. O meu já foi pronunciado, o seu ainda não. Agora é a sua vez. Quando você vai pronunciar o seu?